Antiga ordem mundial ou ordem bipolar, Guerra Fria, esses são os assuntos da aula de hoje. Eu sou o Juliano Santiago e esse é o Coordenadas de Estudo. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vamos começar a aula de hoje falando de um tema bastante importante para a gente entender o cenário político e econômico mundial. A gente vai voltar um pouquinho para falar então da ordem mundial no pós-guerra, também conhecida por Antiga Ordem Mundial ou chamada por alguns como Ordem Bipolar. Então, essa ordem mundial no pós-guerra, como o próprio nome diz, ela já nos remete ao final da Grande Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu nos anos aí de 1939 a 45. Esse período aí foi o período de guerra mundial, onde praticamente todos os países acabaram se envolvendo, em conflitos diretos ou apoiando conflitos aí ao redor do mundo. A Europa no pós-guerra ela acaba ficando então enfraquecida economicamente, politicamente, já que é o palco dessa grande guerra mundial. E ao final desse grande conflito, dois países então acabam surgindo aí como os grandes vencedores, sendo considerados duas grandes potências econômicas e militares na época. As duas potências eram os Estados Unidos e a União Soviética, duas potências que, na verdade, duas potências que representavam dois sistemas econômicos bem presentes nesse momento. O capitalismo, representado aí e comandado pelos Estados Unidos, e o socialismo, comandado aí pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, querendo expandir então sua área de domínio e de influência do socialismo na Europa, ela começou então a influenciar países do leste europeu, E o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, percebendo esse avanço, começou a incentivar então países capitalistas a tomar medidas para conter esse avanço do socialismo no leste europeu. Logo, Winston Churchill e os britânicos foram apoiados pela maior potência capitalista da época, os Estados Unidos. Então, em 12 de março de 1947, o presidente Henry Truman, que estava no comando dos Estados Unidos naquele momento, proferiu um discurso no Congresso Nacional afirmando que os países capitalistas deveriam agir diante dessa ameaça que estava por vir. Para muitos estudiosos, para muitos especialistas, esse é o início da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria, que a gente já vai ver o que realmente foi. Então, como que procedeu esse apoio dos Estados Unidos e juntamente com os países capitalistas, ali a Grã-Bretanha, para barrar esse avanço socialista? Os Estados Unidos, por sua vez, na figura do presidente Truman, elaborou o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi elaborado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, na época, e tinha como objetivo oferecer ajuda para a reconstrução e estruturação econômica dos países destruídos, arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Esses países, por sua vez, deveriam se alinhar às políticas econômicas mais voltadas para o capitalismo, dos quais os países que o apoiaram, Estados Unidos e Grã-Bretanha, tinham como sistema de governo, sistema de organização da sua sociedade. Com esse desenho, então, de um lado, os capitalistas, ali, Estados Unidos, Inglaterra, França, lutando para barrar o avanço. De outro lado, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tentando influenciar os países para que aderissem ao seu sistema político, surge então aí a chamada Ordem Bipolar. Por quê? Porque de um lado estavam um grupo de países determinando ou sugestionando como deveriam ser as políticas dentro de cada país. E do outro lado tinha uma outra força, que no caso desse lado aí era o socialismo, e do outro lado o capitalismo, também indicando aí ou sugerindo como deveriam conduzir as suas nações, os seus países.
o mundo então se ordenava, se orientava, se alinhava ou ao capitalismo ou ao socialismo. As duas grandes potências, nessa época, investiam progressivamente em arsenais militares, inclusive até em bombas nucleares, né, como forma de intimidação, como forma de pressão sobre o adversário. Nesse momento, a gente encontra na história a chamada corrida armamentista, momento onde era realmente uma corrida para ver quem chegava mais rápido no desenvolvimento de armas cada vez maiores, melhores, mais poderosas, mais eficientes e pudesse colocar medo no outro lado, no seu inimigo. Além dessa corrida armamentista, havia também a disputa pela supremacia espacial, pela exploração do espaço. Então, muito dinheiro foi investido por ambos os lados para quem primeiro chegasse a dominar esse espaço. A União Soviética, com o Sputnik, né, foi o primeiro satélite a ser lançado na atmosfera. Foi no dia 4 de outubro de 1957. Alguns anos depois, os Estados Unidos, já conduzindo o projeto Apollo, né, chegou à Lua em 20 de julho de 1969, com Apollo 11. Ou seja, era um projeto já longo, de Apollo 1, 2, 3, até chegar ao Apollo 11, uma nave tripulável que chegou então até a Lua. Esse período aí de disputas espaciais, de quem mais desenvolvia tecnologia, quem primeiro chegava ao espaço, enfim, todo esse processo aí de disputas ficou conhecido na história como corrida espacial. Então nós tivemos aí nesse período de bipolaridade aí, a corrida armamentista e a corrida espacial. Esse período de tensão entre as potências, né, esse período de potencial conflito entre Estados Unidos e União Soviética, ficou conhecido como a Guerra Fria. Era um período tenso realmente, porque, percebam, armas sendo desenvolvidas, países influenciando outros países, disputa por essas áreas de influência e uma iminente possível Terceira Guerra Mundial estava muito ali, né, próxima, muito frágil, né, para que isso pudesse acontecer. A disputa pelas áreas de influência no mundo eram muito tensas, porém jamais existia um confronto direto entre essas duas potências. O que houve, né, no entanto, foram apoio por parte dos Estados Unidos e da União Soviética em conflitos menores. Podemos citar como exemplo a Guerra do Vietnã, onde cada um dessas grandes superpotências apoiaram um dos lados no conflito, que aconteceu em 1963 até 1975. As áreas de influência de cada uma das superpotências correspondiam mais ou menos em linhas gerais às posições atingidas pelos exércitos anglo-americanos e soviéticos, né, em suas ofensivas finais lá no período de Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, que exercia maior influência do lado leste europeu, né, cujos países acabaram se tornando socialistas. A China, que também fica ao leste, posteriormente em 1949, também acabou se tornando socialista. Os Estados Unidos, né, a principal influência dos Estados Unidos era na parte, né, oeste, na Europa Ocidental. Logo, os países mais a oeste se tornaram então países capitalistas. E por meio então do plano Marshall, que eu citei anteriormente, os Estados Unidos consolidou sua presença e sua influência na Europa e também estabelecendo ali, né, o sistema capitalista mais estabilizado, né, o sistema capitalista mais estável. E também, de certa forma, ele acabou, com o plano Marshall, com essa influência no Oeste, barrando então o avanço socialista, né? O avanço socialista que tinha como objetivo, né, influenciar todos os países da Europa, né? Nesse momento aí de disputas, essa linha ideológica que você vai ver no mapa aqui, né, foi criada nesse período, ficou também conhecida aí na história como cortina de ferro, ou seja, uma cortina para barrar, né, para a transposição aí de pessoas ou de influências de ambos os lados do sistema. Bem, nesse período então o mundo está dividido, assim como a Europa. Nesse período a consolidação, né, de influências foi mais forte, mas foi mais forte ali até os anos de 1949. A Alemanha, ocupada ali pelos vitoriosos, pelos vencedores, foi dividida em dois estados. Surgiu então a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E como maior marco dessa divisão, a cidade de Berlim teve no seu território
teve na sua estrutura, na sua cidade, a construção de um muro, o chamado Muro de Berlim. Foi construído em 1961 pelos soviéticos para barrar a passagem de pessoas do lado soviético para o lado capitalista. E como símbolo também, né, para manter essa divisão aí socialista e capitalista. Por muito tempo o mundo viveu sobre a égide dessa configuração do mundo, sobre esse cenário. Países socialistas de um lado, países capitalistas de outro. Bem, essa configuração do mundo então começa a entrar em declínio, começa a acabar com o fim do socialismo real e da Guerra Fria. Por décadas, a União Soviética investiu seus recursos financeiros na indústria espacial e armamentista em detrimento de outros setores que eram também muito importantes. Também a forte ajuda financeira dada a países que sustentaram, né, suas economias socialistas no mundo, como por exemplo Cuba, acarretou em grandes gastos ao tesouro público desse país, da União Soviética e da Rússia principalmente. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume o comando da Rússia e da União Soviética. E ele começa a aplicar então algumas medidas, né? E a primeira delas foi a Glasnost, que foi uma abertura do seu sistema político, dar maior transparência então à parte pública, né? A parte política do seu país. Outra medida importante tomada por Mikhail Gorbachev foi a perestroika, que foi uma reestruturação econômica, rever a sua parte, porque as coisas não estavam andando muito bem. Essas mudanças no principal país, né, no centro de comando da União Soviética, se espalhou por todos os países do bloco, culminando então na dissolução da União Socialista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A Alemanha, por sua vez, em 1989, ela já promove mudanças que chegam a culminar na queda do Muro de Berlim. Depois disso, vários países deixaram o bloco socialista aderindo a uma economia de mercado. Em 1991, alguns anos depois da queda do Muro de Berlim, alguns anos depois das implantações das políticas por Gorbachev, a União Soviética deixa de existir. Ela se fragmenta e surgem novos países independentes. A partir desses fatos, chega-se ao fim da bipolaridade, porque você já não tem mais dois polos de influência, pelo menos disputando com sistemas diferentes. Ocorre então uma preponderância do sistema capitalista sobre os socialistas, sobre países socialistas. Passa a ter um maior número então de países que têm uma economia de mercado, que tem então uma organização mais voltadas aos anseios capitalistas, por assim dizer. A partir desses fatos que eu acabei de mencionar, chega-se ao fim então a bipolaridade e a Guerra Fria, e começa-se a estruturar uma nova ordem, uma nova forma de se organizar no espaço. Essa nova ordem a gente conhece como ordem multipolar, ou seja, mais de um polo de influência. Logicamente, nesse cenário de Guerra Fria, que eu acabei de citar para vocês, surgiram alguns organismos internacionais muito importantes, como por exemplo a ONU, o FMI, como posso citar para vocês. Mas esses assuntos eu vou deixar para uma próxima aula para a gente poder explicar e discutir um pouquinho melhor. Espero ter esclarecido então um pouco mais a você sobre esses assuntos, sobre esses temas que acabamos de abordar. Temos assuntos para próximas aulas, como eu comentei, a ordem multipolar e esses organismos internacionais. Vou ficando por aqui nessa aula de hoje. Deixe seu like se você gostou, isso ajuda muito para a promoção do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que estão estudando e que também têm dúvidas, assim como você. E deixo a vocês um forte abraço e até a próxima aula.